Eu me lembro que eu me converti, recebi Jesus Cristo como Salvador, mas ainda estava com dificuldade de receber Ele como Senhor da minha vida. E eu jogava bola. A questão não é se jogar bola é pecado. Eu jogava videogame, e a questão não é que se jogar videogame é pecado. A questão é que eu deixava de buscar a Deus para ficar jogando bola e para ficar jogando videogame. E um dia o pregador pregando, ele disse: quem quer ver a glória de Deus aqui? Eu também levantei a mão. A glória de Deus desceu naquele lugar. Eu estou resumindo a história. Eu senti que aquele lugar começou a tremer. E eu fiquei sozinho. Ele mandou as pessoas se juntarem de 3 em 3. E deu todo mundo 3 com 3, só eu fiquei sozinho. Veio um temor de Deus sobre a minha vida muito grande. Um medo. Parecia que era um terremoto que estava acontecendo, todo mundo abraçado, e aquele tremor ali, e o povo glorificando a Deus. Eu caí de joelho no chão. Eu comecei a falar: Deus, tem misericórdia da minha vida, o que está acontecendo? Eu era novo convertido. A minha boca começou a falar: tu queres ver a minha glória? E repetiu, a minha boca se movia e falou de novo: tu queres ver a minha glória? De que maneira que tu queres ver a minha glória? Jogando futebol? Jogando videogame? Para vocês entenderem o que Deus está falando, não é que o futebol era pecado, e nem que o videogame era pecado. Era pecado porque, de vez de eu ir para o culto, eu ia jogar bola. De vez de eu me consagrar, eu ficava jogando videogame, passando a noite jogando videogame. Eu sabia do que Deus estava falando. Deus não estava condenando o jogo de bola em si, e nem o jogo de videogame, mas sim, porque eu estava trocando o momento de estar com Deus, para estar com o jogo. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, porque os prazeres da carne, a soberba da vida, a soberba dos olhos, são inimigas de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aquele que o teme permanece para sempre. Então, a minha boca voltou ao normal, e me deu um medo, um desespero, e eu falei: vou sair correndo. Mas quando eu me levantei, o pessoal tumultuaram a porta de saída, tumultuaram as portas lá na frente da outra saída também. E eu pensei: e agora, como que eu vou fugir daqui? Parecia que eu estava pelado. Parecia que as pessoas olhavam para mim e me via sem roupa. E eu com aquela vontade de correr, mas não tinha para onde correr. Porque ninguém saía e ninguém entrava na igreja. A glória de Deus desceu ali. E ninguém me dava a paz do Senhor. Naquele dia todo mundo queria pegar na minha mão e dar a paz do Senhor. Eu querendo fugir, eu não conseguia falar nada. Eu só chorava e soluçava. E as pessoas pegavam na minha mão a paz do Senhor. Eu não respondia, eu não conseguia. Eu queria as janelas, se fosse grande igual aqui, eu tinha pulado. A janela era aquelas estreitinhas, eu não conseguia passar, senão o desespero era muito grande. A partir daquele dia, eu comecei a entender o que é temor a Deus. É respeito, é medo, é reverência, é consideração. É você não desprezar a vontade dEle, a palavra dEle. Foi esse o pecado de Saul, porque ele desprezou a palavra do Senhor. E o profeta disse para ele: Deus se agrada tanto assim de sacrifício? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que pregar. Obedecer é melhor do que cantar, do que falar em língua, do que curar enfermo. Não adianta eu fazer tudo isso, pregar, cantar, ser missionário, fazer as coisas certinhas para justificar pecado. Ah, mas eu estou orando, pregando e Jesus está salvando. Ah, mas esse pecadinho meu não tem problema, é só um pecado. Pecado é pecado e vai te levar para o inferno. Não se engane, como Sansão, como Davi, não se engane. E a intenção do diabo é fazer o temor de Deus diminuir na sua vida com o passar do tempo. Essa palavra é uma palavra de exortação, mas também para te orientar no caminho de você receber mais de Deus.
Porque muitas pessoas começam a crescer espiritualmente, chega uma hora que para. Porque em alguma área da sua vida você perdeu o temor de Deus. E alguma sala da casa, algum quarto da tua casa espiritual, você trancou e não deixa Jesus entrar mais lá dentro. Algum pecado, alguma desobediência. Foi isso que travou o ministério de Saul. Ficou louco. O profeta disse: hoje Deus ia fazer com que o teu ministério fosse eterno, para sempre, Saul, mas você desprezou a palavra dele. Pegue o molho de chave da casa espiritual, da sua casa espiritual, abre todas as portas dos quartos, abre todos os compartimentos, diga: Jesus, acesse todos os meus quartos, mostra para mim aquilo que eu estou desagradando, porque eu percebi que já faz anos que a minha vida espiritual não cresce, não aumenta, não evolui. Não vai justificar. Você fala: não, mas em outra área eu estou indo bem, estou cantando demais, estou pregando demais, eu estou orando e as pessoas são curadas, eu prego e as pessoas se convertem. Não vai justificar. Porque primeiro, Deus quer que nós o agrademos, que nós obedecemos a sua palavra. Queridos irmãos, que tem de pregador que mente, que compra e não paga, que promete e não cumpre, e outros pecados que eu não vou falar para não escandalizar mais ainda. Mas você que está nesse caminho, arrependa-te enquanto há tempo. Peça ajuda, ore, procure um homem de Deus, mas não justifique o teu serviço vai te salvar, porque o serviço na obra de Deus não salva. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós andarmos na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se você não andar na luz, não vai ter comunhão, e também não vai ter o sangue de Jesus te purificando de todo pecado. Eu queria que o meu temor a Deus fosse integral, inteiro, como naquele dia que Deus falou comigo a respeito se eu quero ver a glória dele jogando bola e jogando videogame. Aquele dia meu temor cresceu demais. Não é mais como antigamente. Mas eu preciso voltar. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor, a respeitar a Deus como nós o respeitávamos. Horário do culto, horário que você chega na igreja. Talvez você ensaiava para cantar, talvez você orava para pregar, você jejuava para ir fazer uma visita. Isso era o teu respeito, isso era o teu temor, era a reverência. Chega uma pessoa importante, as pessoas têm que se colocar em pé. Você entra num lugar que tem alguém importante, você tem que tirar o chapéu ou o boné. Por quê? Você está sendo reverente, você está tendo respeito. Mas agora, nós respeitamos tantas pessoas, e para Deus, a gente faz de qualquer maneira. Desprezamos Ele, e queremos ver a glória de Deus se manifestando aqui na terra. Queremos ser canal de bênção. Na maioria das vezes, ou quase todas as vezes que Deus se manifestou, Ele disse: manda o povo se santificar, porque eu vou fazer maravilha no vosso meio. Manda o povo se santificar, que eu vou fazer maravilha no vosso meio. Deus quer fazer maravilhas em nossas vidas, mas precisamos nos santificar. Deus quer governar o nosso coração. Deus quer o melhor para nós. O desejo de Deus é a salvação de todos os homens, que nenhum se perca. Mas nós precisamos voltar a respeitá-lo, a colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas, a respeitar a sua palavra. Você está falando para não mentir? Não vou mentir. Está falando para não roubar? Não vou roubar. Não é para dar propina? Não vou dar. Não é para dar falso testemunho? Não vou dar. E não querer justificar. Deus, eu não obedeci o primeiro mandamento, mas obedeci o segundo, tá bom? Não vai justificar. Quero terminar essa mensagem. Irmão Leandro, mas você não vai se converter? Não, também preciso. A palavra de Deus diz: converte no Senhor a ti, seremos convertidos. Eu também tenho que ter como referência aquele dia, aquele temor que eu tive por Deus.
Eu comecei a fugir de televisão, fugir de videogame. Eu tremia de vontade de jogar bola e não fui mais jogar bola. Na época eu estava jogando bem, era uma tentação para mim aquilo lá. Meu primo comprou o Super Nintendo na época, que era lançamento, o melhor videogame da época. Morava do meu lado, me chamava para jogar. Eu tremia de vontade de jogar videogame, mas vinha na minha mente: quer ver a minha glória? Tu queres ver a minha glória? De que maneira que tu queres ver a minha glória? Eu falei: Senhor, eu vou renunciar ao videogame, vou renunciar ao jogo de futebol. Agora eu quero a santidade, porque eu quero ver a tua glória. E